Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos mostra na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no último capítulo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Dalmácia, Tito crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo, Epúdens, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querida Irmandade, um ponto da palavra que certamente já temos ouvido,
que Deus já tem dado a vários servos de sempre pregarem, irmãos, mas a palavra de Deus nunca envelhece, e o próprio apóstolo disse num certo lugar: eu não me canso de dizer as mesmas palavras, as mesmas coisas, mas é segurança para vós. Então pode ser que alguém, já ouvi esse irmão pregar esta palavra, mas foram muitas vezes, o irmão ouviu algumas. Deus já deu ao longo destes anos no ministério dezenas de vezes, e hoje de novo, irmão, porque é aqui que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo, irmão, foi um vaso escolhido por Deus mesmo, pelo Senhor Jesus, porque ele tinha, irmão, amor na obra, não tinha amor próprio, não queria prender para ele nenhuma honra, nenhum lugar, nenhuma posição. Veja, irmãos, a pessoa que é sincera, a pessoa que não quer, irmãos, encobrir nada, não quer, irmãos, ficar alheio à verdade e à realidade. E qual é a realidade da vida humana, irmão? Que a pessoa nasce, é criança, adolescente, jovem, meia-idade e velhice. E quem tem prazer e pede a Deus: Senhor, me dá saúde, me dá vida, vai ficar velho. E a velhice é boa, porque a pessoa viveu a vida, viu família, viu netos e assim por diante. E quem não envelhece vai morrer cedo. Então, isto é o curso da vida. Mas o importante é quem, como o apóstolo Paulo, entende que chega a hora que o ciclo vai terminando e a pessoa que ama a obra de Deus tem que ter amor, honra, consideração aos mais novos que vêm vindo e atribuindo a eles e passando a eles a responsabilidade da continuidade da obra. Nós terminamos, nós paramos, porque vamos para a sepultura, mas a obra de Deus continua até a volta de Cristo. Glória ao nome do Senhor. E Paulo, irmãos, que sinceridade, que pureza, que, sabe, irmão, que luz que ele tinha. Eu estou indo, estou sendo oferecido por libação. Sabe o que era a libação? Era o fim. Era uma oferta a Deus de líquidos. Podia ser um azeite puríssimo, o vinho e até a água. Num deserto, num lugar que um copo d'água teria o valor do ouro, Davi fez uma libação diante de Deus e perante os seus homens valentes, que trouxeram uma jarra de água para ele de Belém. Falou: não vou beber essa água, é a vida dos meus homens, isso aqui vale muito. Senhor, te ofereço a ti. Derramou nas areias quentes do deserto. Receba a minha gratidão, ó Deus, receba a minha oferta de valor, porque eu amo a ti acima de tudo. E Paulo diz aqui, pelo que lemos: eu estou sendo oferecido por libação de sacrifício, e o meu fim está próximo. A minha partida não é um fim que acabou, não, irmão. O crente não acaba, a morte não acaba para o crente. É um trampolim, é um salto para a vida eterna. Então ele dizia: a minha partida para onde? Para a vida eterna, irmão. E todos nós temos que entender isto. E quem está ouvindo esta palavra, mesmo às vezes num leito, num hospital, na velhice, na tua casa, irmão, irmã, louve a Deus, que você e eu e nós mais velhos vamos terminando a nossa carreira da jornada terrena, mas guardando a fé. Glória ao nome do Senhor. A coroa da justiça já nos aguarda. Então Paulo, irmão, ele transferiu a responsabilidade para Timóteo, convocou, falando: alguns me abandonaram, teve quem amou o mundo, sabe, irmão, como Demas, amou o mundo, me deixou,
mas tem homens firmes. Traga Marcos, que é outro, João Marcos, irmão, era outro firme, porque eu vou transmitindo a vocês e eu vou partindo, e vocês vão cuidando da obra. Irmãos, lembremos que é um ciclo, ninguém tem apego com nada. Cumpra o teu papel de pai, de mãe, de filha, de filho, de cidadão. Contribua com a tua nação, seja um bom brasileiro, seja uma boa cidadã brasileira, cumpra, trabalhe, faça tudo, cria a família, mas lembra-te que a tua vida é um ciclo e termina, e esse é o nosso objetivo, de um dia ver a face do Senhor como ela é, e irmos para o reino da glória de Deus. Ele fez um pedido para Timóteo, eu conjuro, quer dizer, é um pedido que eu estou fazendo com juramento, não me negues. Eu quero e esse pedido meu é diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo, que há de vir, ele vai vir, irmão, a vinda está próxima. Guerra, rumor de guerra, tudo que está acontecendo no mundo, fome, peste, terremoto, pandemias, é a prova de que a volta de Cristo está às portas. E ele diz aqui, Jesus Cristo virá, julgará os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, Timóteo, continua como eu fiz, pregando a palavra, insiste, seja em tempo e fora de tempo. Quem sabe algum irmão, o Senhor revelou, o Senhor requereu, que vá levar o Evangelho à tua família, ao teu amigo, teu colega de trabalho, hoje o irmão está aposentado, a irmã, ou enfim, irmão, há algum jovem que o Senhor pôs no coração de anunciar o Evangelho até para uma colega de classe, e a irmã disse, eu vou esperar o tempo. Irmão, olha o que diz aqui a palavra, pregue a palavra e insista em tempo e fora de tempo, porque sempre é tempo de falar da graça de Jesus Cristo, irmão, e do seu amor para com aquele que nele crer. E como vão crer se nós não anunciarmos? Então é nosso dever falar do Evangelho, falar da salvação e da vida eterna, do amor de Cristo e da sua grande misericórdia, que amou o mundo, dando a sua própria vida. E Deus amou o mundo, enviando o seu unigênito Filho para esta obra redentora que só Ele podia realizar. Então, irmão, falar disto, todo o tempo é tempo. Não fique retardando não, vá, e Deus vai fazer a obra. Porque, disse ele, vai vir um tempo em que comunidades religiosas e cristãs vão querer ter a vida eterna, que qualquer um quer, mas não fazer o que a palavra determina, não cumprir a doutrina, viver uma vida tranquila, viver uma vida fazendo o que a mente deseja e o corpo, e também tendo salvação. É muito fácil isso, irmão. E tem aí segmentos que entendem desta forma. Pode fazer o que quiser, adulterar, mentir, roubar, não tem problema. Deus é bom, o sangue de Cristo é redentor, perdoador, e não tem problema nenhum. E isto não é verdade. Glória ao nome do Senhor. E Paulo avisou, vai chegar tempo que não vão querer sofrer essa doutrina, evitar o erro, evitar a mentira, evitar o adultério. É muito duro isso. Então o que eles fazem? Vão amontoar, e tem um monte de doutores nisto aí, irmão. Tem mesmo. Pessoas que falam muito bem, que têm um poder de convencimento. Você é jovem, faz o que quer, não tem problema. Quem é salvo em Cristo, uma vez salvo, sempre é salvo. Pode fazer o que quiser, não tem problema. Mas o apóstolo diz aqui,
vai chegar o tempo, e chegou, que amontoarão para si doutores que falam, que agem, que autorizam, conforme as suas próprias concupiscências. O que é essa palavra concupiscência? É a intenção carnal, irmão. Todo homem, toda mulher é propensa ao pecado, é propensa às coisas erradas. E tem quem paga até salário, mensalidades, para esses grandes entendidos, doutores, falar, não, irmãos, tem igreja evangélica que aceita, acolhe homossexuais. E diz, não tem problema nenhum, e eles estão lá, puxa, aqui é um lugar bom, vou ter vida eterna e vou viver uma vida tranquila, pecaminosa, uma vida que faça o que quiser aqui. O pastor falou, o ancião falou, o líder falou, o doutor falou, mas falou o que está aqui na palavra, irmão. E o tempo chegou. Virá tempo que não vão querer sofrer essa doutrina. Por que sofrer, irmão? A carne sofre. Às vezes o jovem tem o desejo, irmão, e é natural, de dar uma vazão à carne no pecado, mas ele se refreia pelo temor a Deus. Mas tem os que não querem sofrer isto. Então o que fazem? Vão após aqueles que falam o que ele quer ouvir. E olha aqui, voz que encanta, jovem, você se entregou a Cristo, agora você pode também se entregar ao mundo pecaminoso, não tem problema nenhum, você vai se salvar. Paulo falou, tenha cuidado, vai vir tempo que não vão querer sofrer o que a doutrina determina e quer ser salvo. Vão amontoar, quer dizer, um monte, uma quantidade grande, doutores que vão falar, vão agir conforme, de acordo com as concupiscências, que são as carnalidades, lascívias, o que a carne deseja. Eles se desviaram, ou vão se desviar, seus ouvidos da verdade, quer dizer, a palavra e a doutrina, e voltam às fábulas. Fábula são teorias, são, irmãos, arquitetagem, algum tipo de uma teologia, alguma coisa que é arquitetada como uma fábula, mas não está de acordo com a bendita palavra de Deus. Mas você, Timóteo, foge disso, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Ser crente não é fácil, irmãos. Quem se batizou criança, como muitos de nós, passou a adolescência, a mocidade, foi para a universidade, viu o que estava em volta, mas se guardou por temor a Deus, sofreu. Mas disse o apóstolo Pedro num lugar, quem sofre as aflições e participa das aflições de Cristo, será participante da consolação que há de vir. Glória ao nome do Senhor. Timóteo, sofre, sê sóbrio, faz a obra de um evangelista, cumpre o que te foi incumbido pelo ministério. Eu vou, e ele continua falando, eu vou, mas você continua firme nisto. E graças a Deus, irmãos, nós sabemos e conhecemos muitos servos do passado, foram às vezes até dentro da simplicidade e limitação que tinham, um pouco duro, um pouco rigoroso, mas graças a isto, os que permanecem firmes na fé, ouviram, atenderam e estão aguardando a vida eterna.
Paulo disse: eu estou indo embora, combati um bom combate. Irmão, um combate que a carne agrada não é bom para o espírito. O combate bom para o espírito é o que repreende a carne. E ele disse: estou terminando a carreira, mas guardando a fé. E desde agora a coroa da justiça me está reservada. E não só a mim, a tantos quantos amarem a vinda do Senhor. Irmão, quem ama o mundo não quer que Cristo volte, não. Ah, não, está tão bom, eu quero... Quem ama a vinda de Cristo não ama o mundo. Então Paulo disse exatamente isto, que a coroa da justiça ele tinha certeza, mas não só ele iria receber, mas tantos quantos amarem a vinda do Senhor. E ele faz várias recomendações. Ele está em Roma nessa altura que escreveu esta epístola. Já tinha participado de uma primeira audiência no Foro Romano, e agora na segunda ele acabou, irmão, sendo sentenciado à morte, mas no tempo certo ele partiu. Enquanto não era tempo, Deus o guardou, ficou livre da boca do leão, foi desprezado por muitos. Ele diz: só Lucas está comigo. E por que Lucas ficou com ele? Paulo era o velho. Olha, irmão, numa outra epístola, ele fala assim: eu, Paulo, o velho, e agora prisioneiro. Ele se humilhou o máximo possível. O nome Paulo, irmãos, do latim, porque Saulo era lá do hebraico, o Paulo em latim quer dizer pequeno. E quem é Paulinho é pequenino. Paulo é pequeno. E ele dizia: eu, Paulo, pequeno, prisioneiro, eu, como diz ali a palavra, eu, Paulo, o velho, Deus abençoe, irmão, estava na velhice, como eu, que até esquece alguma coisa, não é? Então, ele se depreciou a si mesmo, se humilhou. Irmão, não critiquemos ninguém, vamos olhar para a nossa pequenez, para a nossa fraqueza. Então, os adjetivos de Paulo para consigo foi de humilhação, não de grandeza. Que ninguém se exalte, que ninguém se mostre, que ninguém imponha. Humilha-te. Eu, Paulo, pequeno, velho. O velho, sabe, irmão, às vezes é até desprezado. Em algum lugar ele é passado para trás. E agora prisioneiro. Além de pequeno, velho, prisão. Mas o Senhor o guardou. E ele terminou a carreira na hora que Deus permitiu. Irmão, e quem está ouvindo esta palavra aqui ou longe, não tema. Ah, mas a minha enfermidade, o médico disse isso, aquilo. Tá bom, o médico é profissional, ele fala o que entende. Mas a palavra está dizendo: ninguém partirá antes da hora. O Senhor sabe o teu dia e o meu. Sirva a Deus enquanto tem fôlego de vida. Guarda-te do mal. Aqui ele recomendou esse tal Alexandre o Latoeiro, causador de males. Irmão, Alexandres Latoeiros sempre houve, continua havendo. Nós não temos que estranhar isto, mas temos que nos guardar de toda a maldade no mundo. E o Senhor, a obra de salvação que fez conosco, Ele fechou a boca do leão, do inferno, da morte, para nós, irmão, e nos livrou e nos levará para a eternidade. É a palavra que Deus nos manda. Deus seja louvado. Amém. O servo de Deus vem.